Obrigada, Magali, obrigada pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra, então, agora para Silvia Pellegrino, que está aqui. Peraí, Silvia, eu perdi aqui no chat a sua aqui. Que é do coletivo Mulheres pela Justiça, coletivo que promove assessoria jurídica psicológica gratuita para mulheres vítimas de violência. Silvia, está com a palavra. Boa tarde. Primeiro, agradecer o convite de participar da reunião. O nosso coletivo ele já tem 3 anos. Nós prestamos assessoria jurídica e psicológica gratuita para as mulheres vítimas de violência. E é importante lembrar que a violência contra a mulher ela existe em vários aspectos, né? Não é só a agressão física. Então, tem a agressão emocional, patrimonial, tem a violência obstetrícia, tem a violência sexual. E em Campinas, o número tem crescido muito, realmente, de vítimas de violência doméstica, né? Eu tenho uma comparação aí de 2019 para 2020, que foram 1.100 medidas protetivas em 2019, em 2020 já tinham 1.800. E agora, em 2021, vai aumentar, a pandemia piorou muito, né, os casos de agressão, porque as vítimas estão confinadas com seus agressores em casa. E esses dados, lembrando, são os dados que nós temos, que são os dados que chegam até a justiça, né? Porque na pandemia nós temos conhecimento que aumentaram os números de violência e diminuíram os casos de denúncia, por medo mesmo, né? Por não ter aí uma facilidade para denúncia. Então, eu queria agradecer, a gente está aí disponível para trabalhar junto com a população, trabalhar junto com o legislativo, em favor das mulheres. Agora a gente teve a campanha dos absorventes, né, da pobreza menstrual, que é um problema bem grave, porque pela falta de acesso aos absorventes, as meninas, adolescentes, por exemplo, faltam nas aulas e é um dos principais motivos de evasão escolar. Então, quando elas estão no período menstrual, elas não têm como frequentar a escola, ou seja, todos os meses elas faltam de 3 a 7 dias na escola. E isso acaba diminuindo a vontade, né? Elas acabam perdendo muita matéria e acaba ocasionando a evasão escolar. Além disso, também as faltas no trabalho, por causa da falta de acesso a absorventes. Então, a gente teve uma campanha aí recente, 2 finais de semana atrás, distribuindo os absorventes e conscientizando a população desse problema, que não só as mulheres passam, como a gente precisa lembrar também que homens trans também muitas vezes menstruam, então também tem essa dificuldade já por ser homem trans e o acesso ao absorvente. Eu acho que é isso. Eu queria agradecer e fico à disposição. Obrigada, Silvia, obrigada pelas considerações. Eu vou passar a palavra agora, então, para as nossas vereadoras, que são aqui da comissão, e para as representações dos mandatos, né? Então, vou começar com Guida, pode ser, Guida? Pode sim, Mariana. Boa tarde, vereadora Mariana, Conte, vereadora Paola, demais representações que estão aqui das entidades. Boa tarde também aos servidores da casa, né, da TV Câmara, que com o trabalho desses servidores garante que a gente possa estar nessa audiência de forma virtual, inclusive. Boa tarde ao público que nos assiste. Primeiro, parabenizar a vereadora presidenta dessa comissão, Mariana Conte, por ter organizado um espaço como esse para a gente poder fazer esse debate que é de extrema importância, né? Primeiro, dizer que as falas aqui colocadas são falas muito importantes,
principalmente porque são mulheres militantes que atuam na defesa dos direitos da mulher e no enfrentamento aí, principalmente, para que as políticas públicas em defesa dos direitos, em defesa da vida das mulheres sejam de fato efetivadas. A gente já vem de um tempo aí fazendo a discussão da pauta das mulheres, né, nos seus espaços de militância, nas suas atuações aí de militância. A gente não pode esquecer de um tempo para cá, principalmente como a própria Sônia fez referência aqui, a gente tem um governo federal que, enfim, complicou demais a nossa situação, não só do ponto de vista econômico, principalmente, porque aprovou aí de um tempo para cá políticas de desmonte do Estado brasileiro e as mais afetadas desse desmonte dessas políticas públicas são as mulheres, né? Porque somos nós que estamos no dia a dia, no enfrentamento, tanto do ponto de vista da falta do emprego, da falta da renda, da retirada de direitos previdenciários, direitos trabalhistas, enfim, nós mulheres fomos muito afetadas, e sobretudo a população, aquelas mulheres, conforme, acho que é a Daniela, né, que falou, é isso? Falou sobre a questão, isso, a Daniele, falou sobre a questão interseccional, que é das mulheres negras, também são as mais afetadas porque estão em situação de maior vulnerabilidade. Então, a gente já vem de um tempo, né, de violência. A pandemia, ela agravou e ela confirmou tudo aquilo que nós, militantes sociais, militantes de esquerda, militantes que defendem uma pauta, uma sociedade melhor, que defende a pauta das mulheres, que a gente sempre vinha já apontando. E a pandemia, ela só escancarou isso tudo, né? Então essa unidade aí, né, dessa situação, agravamento da situação econômica, o desmonte do Estado brasileiro, desmonte das políticas públicas, o avanço da retirada de direitos, a situação econômica e mais a pandemia, isso só agravou aquilo que a gente há tempos a gente vem denunciando, que o povo trabalhador, que as mulheres, a população moradora da periferia estaria sofrendo. Isso foi com a pandemia dimensionado muito. Mas só que isso também está servindo de instrumento, de desculpa do poder público não avançar nas políticas. O que a gente tem visto é isso. A Domingas, há tempo, ela já vem também denunciando em outros espaços essa situação que a gente está vivendo hoje, principalmente as mulheres trabalhadoras, as mulheres que atuam, que são trabalhadoras domésticas, né, também, estão tendo dificuldades, inclusive, de acessar o serviço público, de acessar os serviços para tratamento, né, das suas patologias, porque hoje o poder público ele está pautado, se diz estar pautado no controle da pandemia, mas o que a gente vê que não está também não, porque falta leitos, não tem testagem, não tem políticas públicas efetivas de controle da pandemia. Então, quer dizer, né? Enfim, é esse processo de desmonte também da saúde pública que afeta demais as nossas mulheres. E aí, essa questão que a Silvia colocou aí, que eu falo que é uma subnotificação, né? Eu não vejo que seja por medo, não. Eu vejo que seja também nesse processo de desmonte também, que as denúncias denúncias de violência contra as mulheres não chegam no poder público. Então, com a desculpa da pandemia, o poder público não encontra alternativa para atender essas mulheres. Não encontra porque não quer, tá? Então, vamos combinar? Não encontra porque não quer, porque não prioriza essa pauta. E aí, é isso que a gente está vivendo. Então, consegue se esconder um estupro, consegue se esconder uma agressão física, consegue se esconder uma ameaça, mas aí quando chega no feminicídio não consegue, porque o feminicídio aponta que aumentou. Mas a violência, né, anterior, que poderia ser prevenida, que poderia ser evitada, ela não tem a resposta do poder público para o atendimento dessa política. Então, eu entendo que a gente precisa avançar, sabe? Eu acho que meio que a gente está um pouco já cansada, a gente precisa avançar, né? Não vejo perspectiva nessa administração, sou muito sincera, não vejo.
vejo um continuismo do que foi as últimas 2 gestões, que também foi uma gestão de desmonte. As conquistas que as mulheres nessa cidade tiveram foi às custas de muita organização, de muita luta, de muita briga, né? E a gente pode elencar aí vários pontos, inclusive também avançados aqui nessa comissão, presidida anteriormente pela vereadora Mariana Conte. A gente pode até elencar, mas assim, o poder público é muito resistente, muito se fingindo, né, de morto, vamos dizer assim, mas a gente sabe de que lado esse governo está. Então eu entendo que a gente precisa avançar também, a gente precisa subir o tom, né, como a gente costuma dizer no movimento, a gente precisa subir o tom. Não dá mais para a gente ficar só porque diagnóstico a gente já tem muito bem detalhado, muito bem feito, vocês fizeram aqui, vocês fazem isso muito bem feito, mas não dá mais. E também eu vejo que o movimento popular, o movimento social, essas mulheres que estão aqui sempre se pautaram em contribuir, em apresentar uma política pública efetiva. Nunca ninguém esteve aqui só para fazer a crítica, mas sempre foi no sentido de apontar políticas, de contribuir. Haja visto que a intervenção também de parte do Conselho Municipal da Mulher aqui nessa cidade, que sempre tem apontado também, principalmente as mulheres que representam o movimento social, o movimento popular. Então, eu acho que a gente tem que subir o tom. E aí, eu quero também aguardar o que a vereadora Mariana Conte vai apresentar aqui como encaminhamento, mas eu acho que a gente precisa também partir para os outros órgãos de fiscalização e de denúncia, fazer representação junto ao Ministério Público e pensarmos juntas outros órgãos que a gente pode enviar as nossas denúncias, porque não dá, acho que já está, né, chegando no nosso limite. E para concluir, então, eu quero dizer que eu concordo com a Sônia também, fora Bolsonaro, fora esse governo genocida, fora esse governo que está matando o nosso povo pobre, nosso povo preto, nosso povo morador da periferia, nossa juventude, porque é um verdadeiro aliado desse vírus, não apresentou nenhuma política aí sanitária e de socorro para garantir as nossas vidas. Então é isso, dia 29 eu também reforço aí o convite da Sônia, conte conosco, conte com o nosso mandato também para pautar e fazer essa denúncia e acumular na luta por políticas públicas efetivas para as mulheres. E parabéns aí, vereadora presidenta, e estamos juntas. Obrigada. Obrigada, Guida. Eu vou passar a palavra, então, para a Paola Miguel. Vereadora Paola Miguel, a palavra é tua. Boa tarde a todas, todos e todos que estão acompanhando a gente. Queria saudar os funcionários e as funcionárias dessa casa que fazem mais essa reunião de comissão acontecer. Quero saudar a presidenta Mariana Conte por essa belíssima temática que a gente está tendo aqui hoje. Quero saudar a vereadora Guida Calisto. Quero saudar aqui também a Cléo, a Daniele, a Domingas, a Lilian, a Magali, a professora Sônia, a Márcia Quintanilha, a Silvia, e dizer que o dia de hoje, né, esse debate que a gente está tendo aqui hoje, seria muito importante a gente ter a participação do Poder Executivo, justamente para que essas reivindicações que vêm de militantes que estão na ponta, que estão na base, como a Silvia, que faz atendimento direto com essas mulheres que sofrem violência, é muito importante, porque só assim a gente consegue pensar em políticas públicas que sejam efetivas para a transformação do município de Campinas. Mais uma vez eu quero lembrar que a pandemia ela veio para escancarar todos os problemas que a gente tem e mostra, inclusive, como que a gente está em desigualdade quando a gente fala de direitos de mulheres e homens. As mulheres na pandemia, elas têm ficado cada vez mais tendo os seus direitos, né, os seus direitos humanos sendo negados. E isso acontece desde o fato da gente não saber como buscar atendimento a partir do momento que você está o tempo todo com o seu agressor e fica difícil até realizar a denúncia, por isso que a gente tem o número de denúncias caindo, até o ponto de acontecerem 2 feminicídios na nossa região, no nosso município,
e mesmo assim a gente não conseguiu pensar em políticas públicas efetivas para a proteção dessas mulheres. Então, quando a gente faz um debate como esse aqui, é justamente para que a gente tenha um entendimento de como que a gente pode transformar o nosso município e dar um alento para essas mulheres. Quero lembrar também que a gente teve nessa legislatura um projeto meu que foi aprovado, que é uma campanha permanente de conscientização contra a violência contra a mulher, que é justamente isso que a Silvia colocou, que a violência não é só física, tem a violência sexual, a violência moral, a violência obstétrica, que a gente também tratou nessa casa. E aí, trazendo um pouquinho o que a Daniele falou, quando a gente fala dessas violências, a gente precisa entender que existem algumas violências que as mulheres negras acontecem mais. A gente teve o racismo obstétrico, que aconteceu aqui no Unicamp, inclusive, que foi denunciado pelo Alma Preta, que a gente realizou uma reunião da Comissão de Direitos Humanos para tratar sobre isso, que é justamente o fato de você não poder chegar com tranças para a realização dos partos. Então, assim, a gente precisa esmiuçar todos esses detalhes para que a gente consiga pensar em políticas públicas efetivas, mas que tenham também um recorte de raça e classe, que é aquilo que a gente sempre traz. Uma outra coisa que eu quero trazer, a Sônia trouxe muito bem, o Bolsonaro, ele, com essa CPI também, com esse depoimento do Pazuello, que para mim foi um show de horrores, a gente percebeu como que ele não está preocupado com a imunização do seu povo. A gente parou de ter produção de vacinas pelo Butantan, a gente parou de ter produção de vacinas pela Fiocruz, justamente porque no passado ele negou mais de 10 e-mails da Pfizer, ele negou todos os pedidos todas as medidas que foram oferecidas para ele de vacina. A gente poderia ter uma realidade completamente diferente. A gente poderia hoje estar sim sem a produção de vacina aqui no Brasil, mas a gente poderia ter tido mais de 50% da nossa população já imunizado. Então a gente precisa buscar formas de escancarar todos esses problemas, né? E a gente precisa disso porque as mulheres não aguentam mais ficar em casa com seus agressores sem políticas públicas que estão olhando para elas. Então, qual que é a maneira que a gente tem para conseguir voltar a buscar nosso sustento, buscar a nossa independência, conseguir a possibilidade, inclusive, de sair de casa, buscar outras medidas de sustento que não sejam simplesmente ficar ali com seus agressores? É a gente tendo vacina, tendo segurança de que a gente vai conseguir buscar outros espaços. Ou então a gente tem uma política de abrigagem que sejam para essas mulheres. Ou então que a gente tenha políticas públicas reais de punição a esses agressores. A gente precisa ter um programa de geração de emprego e renda para essas mulheres que não as exponham. Então, eu sei que aqui, Mariana, eu trouxe mais problemas do que soluções do que a gente pode fazer, mas acho que o papel dessa comissão também é que a gente possa pensar juntas como que a gente pode pensar nessas políticas públicas que atinjam e modifiquem completamente a vida das mulheres. Para concluir, eu quero reforçar aqui a nossa necessidade de a gente lutar pelo Fora Bolsonaro, para que a gente tenha um motivo, não só um motivo, mas que a gente tenha uma segurança de vivência, porque do jeito que o Brasil está indo, com uma quantidade de insumos muito pequenas, e com a cepa indiana chegando em Campinas, inclusive, o que a gente tem é aquilo que a gente fala, que a Mariana fala sempre nas sessões, é alerta da terceira onda, que vem muito mais grave do que foi a segunda. Então, a gente precisa ter o Fora Bolsonaro, para que a gente tenha, no mínimo, que a gente consiga ir para a rua, para que a gente consiga lutar por outras medidas que não sejam simplesmente pelo fora desse genocida que está na presidência. Então, era essa a minha contribuição. Mariana, mais uma vez, parabéns por essa reunião. Conte comigo no que você precisar e vamos construir políticas públicas que sejam, de fato, para mudar a realidade e a vida das mulheres. Obrigada. Obrigada, Paola. É muito bom ter nessa legislatura mais vereadoras, né, companheiras de luta nessa batalha. Então, eu vou passar a palavra para a Márcia ou para a Lília, para falar. Quem quer falar? Márcia, vamos começar com a Márcia, que está aqui representando o vereador Gustavo Peta, que é membro aqui da comissão também. Márcia, está com a palavra.
Obrigada, Mariana. Queria agradecer a oportunidade. Estão me ouvindo, né? Estão me ouvindo. Na presença. Sim, eu acho que é um debate, assim, como todo mundo já falou, me tornando repetitiva, mas é muito importante a gente debater essa questão das políticas públicas para as mulheres, até porque nós somos a maioria, né, da população e não somos tão atendidas a conforme, né? E, assim, eu vejo que essa questão da pandemia, como todos já falaram aqui, ela revelou muito mais coisas do que a gente poderia imaginar em relação à questão da violência, à questão do atendimento, à questão de como as mulheres precisam ter espaço para poder ser uma cidadã plena, né, do ponto de vista de que elas também precisam ter os seus direitos atendidos. O que me preocupa bastante, eu tenho conversado isso muito com o Gustavo, é que, assim, entre nós que militamos no movimento social, entre as mulheres, né, fazemos as discussões das políticas públicas, elas, às vezes, muitas vezes não chegam para onde elas precisam chegar, principalmente na periferia, nos bairros mais distantes. Então, acho que a gente poderia pensar em algum mecanismo, né, a partir do legislativo, das vereadoras, do poder público, de como que a gente faz com que essas políticas públicas sejam reconhecidas e conhecidas por essas mulheres, né? Então, assim, outro dia conversando com algumas mulheres, quando a gente foi fazer as doações, falta informação onde elas acessam as políticas públicas, qual a orientação que tem. Então, assim, uma cartilha ou um cartaz no ônibus. Então, assim, precisa ter uma divulgação maior desses acessos. A Domingas falou, às vezes a pessoa não tem um celular ou uma internet para poder fazer a denúncia. Então, qual que é o mecanismo mais fácil? Aonde ela pode ir? A Cléo falou muito bem sobre essa questão da centralização do centro de referências, né? Então, acho que a gente precisa ter um olhar mais macro do ponto de vista de como que a gente ajuda essas mulheres que estão distante dos grandes centros a ter acesso às políticas públicas, né? Elas têm algumas que são muito importantes, tem várias que tem na nossa cidade que elas precisam acessar, mas elas não sabem, elas não têm nem a informação de como que ela pode estar nessa política pública. E aí, duas coisas que eu acho importantes, que a gente precisaria, talvez, fazer um debate para poder avançar, que é isso, a pandemia, a pessoa acaba ficando com o seu agressor porque ela não tem para onde ir. Se não é o caso, a gente começar a fazer um debate, discutir, como já tem no Maranhão, a questão do aluguel social para as mulheres que estão vítimas de violência e, por um período, elas precisam ter algum espaço para poder sobreviver, cuidar da vida, ver como é que faz, mas para isso elas precisam ter a ajuda do poder público para poder fazer isso, porque muitas delas a gente sabe que depende do companheiro e esse companheiro está querendo matá-la, está querendo bater, então ela precisa ter algum lugar para ir com seus filhos enquanto não consegue resolver do ponto de vista jurídico como vai fazer. Então, essa questão do aluguel social poderia ser uma discussão que pudesse vir aqui da comissão para poder virar um projeto de lei aqui na cidade de Campinas. E uma outra coisa que eu acho também, assim, a pandemia, ela está revelando que as pessoas estão com uma saúde mental muito difícil. Se nós estamos, imagine as pessoas que não têm acesso a nada. Então, também acho que discutir uma implantação de um programa de apoio psicológico às vítimas, não só pelos danos causados da pandemia, mas os danos causados pela violência, né? Então, qual é essa discussão mais, do ponto de vista mais de apoio psicológico que a gente precisa dar, principalmente às mulheres, que são as mais vitimizadas, né? As maiores vítimas das agressões. Embora nós temos a maioria, nós não somos as que são as melhores atendidas. E, por fim, eu quero me juntar a todo mundo que falou aí do Fora Bolsonaro, lembrando que a gente tem que seguir o exemplo das mulheres chilenas, né? Que depois de várias manifestações em 2019, a nova Assembleia Constituinte, a maioria são mulheres que vão ter que ceder espaço para os homens, né? Então, quiçá, nas próximas eleições, nós também sigamos esse exemplo e teremos tantas mulheres eleitas que vamos pensar se vamos ceder o nosso espaço para os homens. Muito obrigada pela oportunidade e vamos avançando. Valeu, Márcia, muito bem lembrado. Eu vou passar a palavra, então, agora para Lília, representando aqui o vereador Paulo Búfalo. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada, agradeço o convite para estar aqui nesse espaço. Saúdo aí a Mariana Conte, presidente dessa comissão. Acho que é muito importante a elaboração dessas atividades e desse canal de diálogo com todas as companheiras, principalmente em relação às políticas sociais voltadas para as mulheres.
Eu não pretendo me alongar muito na minha fala, porque as companheiras que me sucederam já trouxeram diversos elementos e contribuições de acordo com as suas vivências e de acordo com as suas realidades. Eu acho importante apenas a gente ressaltar alguns pontos que podem aí ajudar nos nossos debates. A princípio, a questão que a Mariana trouxe no início dessa fala, dessa atividade, que é a questão da segurança alimentar. Né? Primeiramente, é importante a gente visualizar que temos uma grande parcela de mães que são chefes de família e que estão em situação de vulnerabilidade social. Esse processo de ter a segurança alimentar, de ter apoio a essas famílias é fundamental, principalmente nesse momento de pandemia. E aí eu acho que isso elenca também a questão de uma maior atuação e criação de um centro de referência onde possa, inclusive, fazer um mapeamento dessas mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade social na nossa região. Eu acho que ter esses dados, esses mapeamentos, elucida muitas coisas dos nossos debates e encaminhamentos. Outra coisa que já foi ressaltada, que é a questão do desemprego, que afetou diversas mulheres, seja por terem sido mandadas embora ou por terem que deixar os seus empregos para cuidar da sua família, ela traz uma questão muito importante para a gente, que é uma luta de muitos e muitos anos pelo acesso ao trabalho e renda. O número de mulheres que se encontram desempregadas hoje afeta diretamente as nossas conquistas de muitos anos. E eu acho que isso é importante a gente ressaltar, a gente relembrar, porque isso também faz parte de uma política de desmonte, uma política de ausência de políticas sociais e, principalmente, de um governo genocida que tira as nossas vidas e que procura nos matar todos os dias. Além dessas questões, é importante a gente ressaltar a questão da violência contra as mulheres e o aumento do feminicídio. Aí eu gostaria de registrar um relato que chegou a mim recentemente de uma mulher que estava em situação de briga com o seu esposo, isso por volta da meia-noite, meia-noite e meia, onde ele expulsou ela de casa com o filho e ela não tinha para onde ir. Né? Foi chamada a polícia, foram feitos todos os procedimentos, só que uma questão importante para a gente calcular é os centros de acolhimento das mulheres, os abrigos das mulheres dentro da cidade de Campinas, que não tem acolhimento 24 horas. A maior taxa de agressão acontece exatamente no período da noite e exatamente adentrando os períodos da madrugada. Esses centros, eles precisam estar abertos também para acolher essas mulheres nessas condições, porque para elas não tem exatamente para ir, aonde ir, com quem contar, e muitas nem familiares na cidade têm. Eu acho que isso é uma consideração importante, inclusive, para que a gente questione ao nosso poder executivo aqui da cidade. Outra consideração é a questão da violência psicológica, que já foi tratada aqui, mas eu gostaria de elencar também sobre a questão da saúde mental, sobre o aumento dos casos de depressão e principalmente de suicídio, principalmente aí na faixa etária das mulheres jovens, que aumentou significativa também nos últimos anos. E também do atendimento humanizado, tanto nas delegacias, hospitais e dos próprios policiais que atendem às ocorrências. Outra questão, para finalizar, que eu acho que é importante a gente tratar, é a questão do feminismo negro, né? Foi ressaltado aqui, mas eu gostaria de lembrar que não tem como a gente falar de política social, não tem como a gente falar de feminismo, não tem como a gente falar de luta se a gente não for antirracista. Né? Eu acho que fazer o recorte racial, ele é importante e essencial na nossa luta diária, principalmente porque você ser mulher na sociedade já é difícil e ser mulher e negra é ainda mais complicado. Outra questão que é importante a gente colocar é a questão das agressões das mulheres trans. Teve um ataque muito grande, principalmente do final do ano passado para cá, tanto de parlamentares como de outras companheiras pelo Brasil afora. E aí é importante a gente lembrar que essas mulheres trans, elas atuam também na pauta LGBT, mas elas são mulheres e elas precisam, inclusive, estarem mais inseridas dentro desses debates, para que a gente possa também acolher parcela significativa das nossas lutas diárias. Bom, eu acho que é isso, já fui bem contemplada aí pelas outras companheiras. Novamente eu agradeço, em nome do mandato do Paulo Búfalo, a presença aqui nessa atividade e parabéns novamente, Mariana, pela condução. Obrigada, Lília. Eu vou passar aqui, chegou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp,
Depois eu queria passar para os encaminhamentos. Vou pedir licença para vocês, para a gente já ir direto para os encaminhamentos, porque o horário já tá estourando, né? Então, chegou para a gente aqui uma contribuição do público, que é a MAB. Ela fala assim: quero deixar registrada a necessidade de requalificação dos atendentes, principalmente as senhoras escrivãs de polícia que nos atendem quando registramos BO, boletim de ocorrência. Já presenciei mais de uma vez o atendimento truculento, desrespeitoso, acarretando em violência institucional e também em revitimização da mulher que está em situação de violência. Peço às autoridades da cidade que se atentarem a isso, pois já é muito difícil para nós, mulheres, pisarmos dentro da delegacia da mulher e ser tratada com desrespeito, descaso e grosseria. Muito bem, uma comentário aqui do nosso público que eu acho bem importante. Eu quero, na verdade, partir para alguns encaminhamentos. Eu acho que aqui foram colocados diversos elementos, e eu acho que eu vou tentar sintetizar um pouco e propor para vocês aqui algumas coisas. Acho que a primeira coisa é exatamente, concordo com essa sugestão que foi dada, que foi falada pela Guida, que foi falada pela Magali, da gente comunicar à Secretaria, ao Poder Executivo, lamentando a ausência aqui nessa reunião, dizendo que nós achamos importante estabelecer e abrir esse debate enquanto comissão da mulher, né, enquanto parlamentares, enquanto também representantes da sociedade civil, e, juntamente com esse ofício, a gente encaminhar uma série de questionamentos e algumas pautas importantes para a gente fazer esse debate com o município. Acho que tem uma questão de fundo e uma questão mais geral, que a gente precisa cobrar do Executivo política de combate à violência nesse momento de pandemia. Nós já estamos há um ano, né, passado um ano aí de pandemia, e penso que é importante a gente fazer aqui, questionar o Executivo sobre qual é o plano em termos da gente lidar com essa situação, porque, infelizmente mesmo, já foi dito aqui, da desresponsabilidade do governo federal, né, de um governo que é aliado do vírus, já foi falado da insuficiência do governo estadual e também do governo municipal. Então, infelizmente, a pandemia tende a perdurar e, sobretudo, os efeitos sociais da pandemia tendem a perdurar. Então, mesmo que a gente tenha um controle sanitário, não necessariamente a gente vai ter uma situação de normalidade como nós entendíamos antes. Então, a gente vai ter que adequar tudo isso, todas as políticas, a essa situação. Então, acho que a gente precisa fazer esse questionamento. Achei muito importante, acho que a gente precisa colocar aqui a questão do aluguel social, que foi apresentado pela Márcia Quintanilha, a questão de como, né, da orientação de como que as mulheres que estão numa situação de violência, elas acessam os serviços já existentes, né, o CEAMO, a Casa Abrigo, né, então como fazer, acho que a Daniele colocou aqui a questão do boletim eletrônico, mas tudo isso precisa ser publicizado, nós precisamos que essa orientação chegue na vida, nas casas das mulheres. Como é que a gente entra nas casas das mulheres? Então, acho que isso a gente precisa questionar a prefeitura com relação a isso. Acho importante a gente ressaltar a importância do serviço especializado, como o CEAMO. A gente precisa, né, que o CEAMO, a gente, né, tem feito uma batalha muito grande para ampliação das equipes, para que a gente consiga melhorar esse atendimento, mas nós queremos que o serviço avance e não retroceda, né? Então, acho que é importante a gente ressaltar a importância de serviços especializados e questionar, então, a prefeitura, o executivo, a secretaria, sobre a ampliação da equipe do CEAMO e ampliação, essa busca ativa, o CEAMO enquanto instrumento de busca ativa.
Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. A questão do SIS-9, eu acho que é importante a gente questionar sobre como vai ficar, como que é esse novo desenho da pasta responsável pela elaboração do SIS-9, ressaltando a importância do SIS-9 como um elemento importante de geração de estatística. Tem uma questão que a Magali coloca da vara especializada, eu acho que é importante a gente já encaminhar aqui também, da gente fazer uma reunião de trabalho, né, com a vara especializada, com a secretaria. Peço licença aqui também para convidar o Comesp também, né, que está aqui, para que a gente possa debater, e os movimentos como um todo, mas assim, que a gente faça uma reunião de trabalho mesmo, que a gente possa debater o funcionamento do SERAV, né, e articulação com a vara especializada em violência doméstica e familiar. Eu acho que isso é importante, e acho importante também, aí pegando o gancho do que a Guida comentou, de a gente subir o tom, também acho que a gente precisa fazer uma ação, além desse ofício, acho que a gente precisa também, digamos assim, provocar os órgãos de controle, para que a gente cobrando ações efetivas de como que, nesse momento, a gente, digamos assim, a responsabilidade da prefeitura e do Poder Executivo de fornecer instrumentos para a gente poder lidar com a questão da violência, com a demanda da segurança alimentar, com tudo isso que nós levantamos aqui durante o período da pandemia. Então, concordo com a Guida, acho que é importante a gente caminhar essa questão para o Ministério Público. E eu tenho insistido bastante que já coloquei isso em outra reunião e coloco aqui de novo, coloquei isso também em algumas sessões, que eu acho que a gente precisa de destinação de verba específica para a política de combate à violência doméstica e familiar, sobretudo nesse momento de pandemia. E uma destinação de verba específica que tenha alguns pilares: ampliação e fortalecimento do SEAMO, tenha o pilar de essa questão que a Márcia coloca do aluguel social, acho que é importante, então destinação de verba específica para garantia de assistência para as mulheres, né? A gente tem hoje uma casa-abrigo, mas é uma casa de passagem, né? Não é uma casa né? Então acho que é importante essa questão do projeto do aluguel social. E uma outra questão, que é a questão de campanha publicitária, com orientação, divulgando os órgãos e os serviços para que essas orientações cheguem na casa das mulheres. Então, eu acho que eu já discuti aqui em alguns momentos, acho que a gente precisa debater, apresentei em todas as outras legislaturas, mas que a gente faça uma emenda, que seja uma emenda conjunta, dos vereadores que quiserem assinar, uma emenda orçamentária, e que a gente vá construindo um pacto junto com o Conselho da Mulher, com os movimentos sociais, e que a gente possa debater isso também com o Executivo, para que a gente consiga uma emenda orçamentária, destinação de verba específica para o combate à violência contra a mulher, que tem esses 3 pilares: o fortalecimento do SEAMO, a propaganda educativa sobre o combate à violência para chegar na casa das mulheres, e a questão... Perdi agora a outra questão que eu tinha mencionado, e essa questão do aluguel social, ou seja, de políticas concretas para as mulheres em situação de violência. Aí passa aluguel social, passa auxílio, enfim, alguma meio de atender concretamente as mulheres que estão numa situação de violência. Espero que eu tenha conseguido passar por todas o que foi colocado, mas eu tentei aí dar uma síntese dos encaminhamentos. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, se tiver algum outro comentário. Posso comentar, Mariana? Quem está falando aqui? É a Cléo. Oi, Cléo, pode falar. Eu acho super importante mesmo essas questões do orçamento, não só para reforçar que estava na discussão a questão da coordenadoria
da mulher, né? E que essa coordenadoria seja estruturada com orçamento, para poder fazer ter essas verbas específicas, né, para a questão do aluguel social, da campanha publicitária, né, e que não só para isso, mas que a gente possa buscar também outras parcerias. Senão fica muito solto dentro da assistência, não tem uma coordenadoria específica para fazer essa discussão, que eu acho que é super interessante. E isso, de maneira nenhuma, vai diminuir o trabalho, né, da comissão, aqui do Legislativo, que também pode fiscalizar, ser parceira, para trazer mais políticas públicas, né, e fazer essa discussão junto com a sociedade. E é isso. Obrigada. Beleza, obrigada, Cléo. Se não... Mariana? Oi, Magali, pode falar. Eu só queria fazer um convite. Nós estamos, a Associação Cidadã Terra está com um abaixo-assinado em apoio às reivindicações da FENATRAD, que é a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, e da emenda da deputada Benedita da Silva, que prevê a vacinação, a priorização das trabalhadoras domésticas para vacinação contra a Covid. E aí eu queria convidá-las a assinar esse abaixo-assinado também. Queria convidar todas as pessoas, entidades e parlamentares que estão presentes nessa reunião para divulgar esse abaixo-assinado e para assinar também. Obrigada. Certo, obrigada, Magali. Bom, gente, a gente já estourou o tempo aqui, então, já encaminhando para o final, eu quero agradecer a presença de todas que estiveram aqui com a gente, agradecer quem acompanhou a gente até o final dessa reunião, agradecer também toda a equipe do cerimonial, da TI, da TV Câmara, da Comissão de Apoio às Comissões aí da Câmara, que possibilitam essa reunião funcionar, né? Quer dizer, a gente poder realizar essa reunião, e nós vamos então, a gente aqui, depois dessa reunião, eu entro em contato aqui com os parlamentares para a gente fazer o encaminhamento, então, desse ofício, e a gente vai dialogando sobre os próximos passos. Agradecer imensamente a presença de todos e desejo a todas uma boa tarde, um bom final de semana e sempre, fora Bolsonaro. TV Câmara, Campinas.